Irmãos, hoje eu quero falar deste assunto que é muito pertinente, muito prático, dentro da nossa realidade. Isso aqui não é por causa da carne fraca que nós recebemos ontem, não. Já estava preparado há algum tempo. Mas é quando o dinheiro supera a fé. Nós estamos falando sobre as viagens missionárias de Paulo, e tem um texto que está no livro de Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 21, até Atos 20, de 1 a 12. Então o texto é bastante grande, eu não vou ler o texto aqui, mas refere-se à terceira viagem de Paulo e os seus colegas, os seus companheiros naquela comitiva de pregar o evangelho na Ásia, pregar o evangelho em toda aquela região. Só para nós nos localizarmos no contexto, Paulo ficou em Éfeso quase 3 anos aproximadamente, e antes deste problema ele teve aquele incidente ou aquela provisão do Senhor, aonde sete exorcistas ambulantes, filhos de um homem chamado Cefa, eles tentaram expulsar um demônio, e eles usaram uma linguagem do tipo: eu conheço, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o endemoniado disse para eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. E aí a Bíblia diz que esse endemoniado deu uma surra naqueles caras, e eles saíram desnudos, para não dizer quase nus, e correram. E esse fato, ao contrário de prejudicar a expansão do evangelho, ajudou demais, porque esse fato ficou conhecido em toda a Ásia, e as pessoas que praticavam artes mágicas, magia mesmo ali naquela região, que era muito comum, eles queimaram os seus livros de magia, eles jogaram na praça pública os seus livros, e eles vinham confessando. Eu até, pensando nisso, eu fico imaginando como que é esse grupo vindo confessando publicamente os seus pecados. Às vezes nós temos vergonha de confessar para Deus os nossos pecados, e essas pessoas vinham publicamente gritando e confessando os seus pecados, e eles queimaram os seus livros ali naquela praça, e o montante dele deu 50 mil denários, foi a soma daqueles livros que foram queimados. E o interessante é que nenhum deles quis vender os seus livros, ou entregar para uma outra pessoa, ou repassar, mas eles queimaram os seus livros. Isso mostra verdadeiramente um coração convertido, um coração realmente alcançado pelo Senhor. Pois bem, depois de todo esse tumulto que aconteceu ali em Éfeso, parecia que a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, esse fato, como eu disse, ao invés de ele ser negativo, ele passou a ser positivo, e Deus usou isso para a pregação do evangelho ali em Éfeso. Mas depois deste momento, parece que houve uma calmaria, uma normalidade. A igreja estava sendo formada ali, e ela caminhava de forma tranquila. E talvez essa normalidade tenha motivado Paulo a seguir a viagem, porque ele queria ir para outros lugares. E nós vemos isso no capítulo 19, a partir no versículo 21, que diz assim: cumpridas estas coisas, que é esse relato que eu acabei de falar para vocês, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me também ver Roma. Qual era o propósito de Paulo ir a Roma? Os irmãos da igreja de Roma não conheciam Paulo pessoalmente. Ele conhecia alguns irmãos que estavam na igreja de Roma. Se você pegar no capítulo 16 de Romanos, você vai ver que ele faz saudações a 20 e poucas pessoas. Então essas pessoas ele conhecia, mas a igreja não conhecia Paulo de vista, só conhecia de ouvir falar. O objetivo de Paulo ir a Roma não é
além de pregar o evangelho e ter comunhão com os irmãos ali em Roma, o objetivo dele era pregar a palavra na Espanha. A Espanha ficava mais ao norte. Se você pegar o livro de Romanos, no capítulo 15, lá no finalzinho de 15, 16, ele vai dizer justamente isso, que o objetivo dele era pregar o evangelho na Espanha. E ele queria passar em Roma porque ele pretendia que os irmãos da igreja de Roma fosse quem enviasse ele para a Espanha. Então ele fala justamente isso daqui, que ele queria ir a Jerusalém e depois ele queria ir a Roma. Essa calmaria, como eu disse, ela não durou muito tempo. E quando ele estava se preparando para esta viagem, aconteceu uma nova perseguição, um novo tumulto na cidade de Éfeso, a respeito do caminho. O que é o caminho que aquelas pessoas estavam perseguindo? É justamente o evangelho. É justamente o evangelho que Paulo pregava. Quando diz eles perseguiam o caminho, eles perseguiam a Cristo, eles perseguiam a Paulo, eles perseguiam o evangelho, eles perseguiam tudo que era relacionado à palavra que Paulo estava pregando. E em última instância, como eu disse, eles perseguiam a Cristo. Vocês lembram quando Paulo, antes de Paulo ser um pregador do evangelho, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Paulo era um assassino. E vocês lembram que a primeira viagem, não missionária, mas a viagem dele para perseguir irmãos, para prender irmãos, ele chega a falar que ele fazia irmãos blasfemar contra Cristo. Tamanho era a perseguição ou as torturas que Paulo causavam às pessoas. Mas vocês lembram que quando ele foi perseguir os irmãos, e ele quase chega na cidade de Damasco, e ali ele cai por terra, e aí ele diz: quem és tu, Senhor? Antes a voz diz assim: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não perseguia esta voz, Paulo perseguia os cristãos, mas essa voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a pergunta de Saulo é: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aqui, fazendo uma associação, estas pessoas perseguiam o caminho, eles perseguiam Paulo, mas em última instância eles perseguiam a Cristo. Era Cristo que eles estavam perseguindo. E aí nós percebemos no decorrer do capítulo 19, que quem liderou essa rebelião ou essa perseguição foi um homem chamado Demétrio, um ourives chamado Demétrio, que ao que parece ele liderava ali o sindicato daqueles artesãos que trabalhavam a arte, que trabalhavam a prata ali naquela cidade de Éfeso. E o trabalho deles era fazer imagens em miniatura de uma deusa chamada Diana, que era a deusa dos Efésios. E isso dava muito lucro para eles. Muita gente, nós precisamos entender que o templo da deusa Diana era, no tempo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo que tinha 127 colunas de mármore. Então era algo muito bonito para se visitar. E havia, a exemplo de hoje, muitas peregrinações, muitas pessoas de toda a região, de toda a Ásia, que ia para a cidade de Éfeso para cultuar, para adorar a deusa Diana. E essas pessoas iam lá e compravam esses nichos, compravam essas miniaturas, compravam imagens, compravam as coisas, levavam para suas casas. Porque para eles a deusa Diana era uma deusa, era a deusa da fertilidade. A imagem dela era uma imagem grotesca, era de uma mulher com 3 seios para fora, e era a deusa da fertilidade. E as pessoas ganhavam, esses artesãos, o Demétrio e os outros ganhavam muito dinheiro com isso. Qualquer semelhança
é mera coincidência. E esse homem, Demétrio, ele era uma pessoa muito mal intencionada. A astúcia dele era muito grande, porque ele conseguiu convencer todos os demais colegas de profissão de que eles estavam em perigo, que havia chegado naquela cidade uma concorrência para eles. E essa concorrência era muito forte, que era justamente o evangelho que tinha chegado ali. E essa concorrência era tão forte que eles poderiam perder o emprego, eles poderiam perder a renda, que tanto eles estavam brigando, e eles poderiam ir à falência. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 19, versículo 25 e 26. E eles, um dos argumentos dele, de Demétrio, é justamente com relação ao bolso. Ele fala que o trabalho de Paulo estava influenciando no bolso deles, no dinheiro dele, estava influenciando na riqueza que eles poderiam perder. Olha o que diz Atos 19, 25. Convocando-os juntamente com outras pessoas da mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Pois é, Demétrio argumenta que Paulo estava, olha que interessante, que Paulo estava desencaminhando muita gente, ou seja, Paulo estava tirando do caminho. Mas de que caminho que Paulo estava tirando as pessoas? Do caminho da perseguição, do caminho do engano, do caminho da idolatria, do caminho da perdição. Vocês lembram o que diz Provérbios 14, 12? Há caminhos que para o homem parece muito bom, mas o fim dele dá para a morte. Não é isso que diz? Há caminhos que para o homem parece muito bom, mas o fim deles dá para a morte. Então esse Demétrio, ele estava reclamando que Paulo estava desencaminhando. Na realidade, Paulo estava encaminhando, estava tirando daquele caminho da perdição, do caminho da idolatria, do caminho da enganação, estava colocando no caminho da salvação, no caminho do céu. Mas ele não estava preocupado com esse tipo de coisa, porque a preocupação dele era o dinheiro. Era o dinheiro. E vocês observem a situação, ele diz o seguinte: em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Para aqueles artífices, era Paulo que estava desencaminhando, e não eles que estavam enganando as pessoas. Vejam que absurdo ele poderia dizer. Como pode um nicho, uma imagem feita com tanto carinho, ainda de prata, nós trabalhamos tanto nesta imagem, nós lustramos ela fica tão bonitinha, você pode passar ali um silicone e ela fica brilhando, olha que coisa linda, você pode colocar ela onde você quiser, você pode pegar ela, levar para onde você quiser. Como pode isso não ser um Deus? Era esse o argumento dele. Como pode? Olha o que esse Paulo está dizendo. Ele está pregando em toda a Ásia que o que nós fazemos com as nossas mãos não é Deus. Imagina como que esse Paulo é um louco. Como pode não ser Deus? É a deusa Diana, a deusa da fertilidade. E Paulo está desencaminhando essas pessoas, porque não é possível uma coisa dessa. Tem um autor chamado John Stott, ele diz assim, ele alega que Demétrio, na realidade, não estava preocupado com a razão doutrinária, nem ética, mas sua preocupação era econômica, financeira, dinheiro. E com isso ele levantou 3 motivos de preocupação. Primeiro motivo, o perigo de sua profissão cair em descrédito. A concorrência chegou e ele poderia cair em falência.
Se a Ásia toda não estava mais comprando imagem da deusa Diana, a Ásia toda já não estava mais comprando miniaturas da deusa Diana, a Ásia toda não estava mais se prostrando diante da deusa Diana, a Ásia toda já não estava mais crendo na deusa Diana. Então, a sua profissão poderia cair em descrédito. Segundo perigo, o templo da deusa Diana poderia perder o prestígio. Claro, era um local de peregrinação. Se as pessoas não crescem mais naquilo ali, as pessoas não iriam mais naquela peregrinação. Não haveria mais excursões, não haveria mais comércio, não haveria mais vendas. Então, o templo poderia cair de prestígio, perder o prestígio. E terceiro, o perigo da deusa Diana perder a sua majestade divina. Afinal de contas, era uma deusa que tinha caído do céu. Os companheiros de Demétrios acreditavam nisso, fielmente. E eles se encheram de razão. É verdade, Demétrio, você está com a razão. É isso mesmo, e nós precisamos fazer alguma coisa. Eles preferiram acreditar em Demétrio do que acreditar em Paulo. Eles preferiram a mensagem de Demétrio à mensagem de Paulo. Eles preferiram a deusa Diana a Jesus Cristo. E começaram a alvoroçar toda a cidade por conta disso daí. Atos 19, 28 e 29 nos diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a deusa dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma se arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. A cidade ficou furiosa, a cidade ficou nervosa, foi uma confusão total, e todos foram para frente do teatro aqui, para gritar, para fazer o protesto. Não sei se levaram faixa, grande a deusa Diana, mas fizeram um monte de... A população da cidade foi para frente do teatro. Um autor chamado Benjamin Franklin diz assim, que essa situação é um monstro com uma porção de cabeças, mas sem nenhum cérebro. Essa é a situação. Um monstro com uma porção de cabeças, mas sem nenhum cérebro. Já um outro chamado Max Lerner é pouco mais polido. Ele diz: em sua ignorância, cegueira e confusão, toda a multidão é uma liga de homens assustados à procura de segurança na ação coletiva. Muitos estavam enganados e estavam defendendo os seus enganos. Muitos estavam perdidos e estavam defendendo a sua perdição. Muitos estavam desencaminhados e estavam defendendo o seu descaminho. Muitos estavam indo para o inferno e estavam defendendo a sua ida para o inferno, gritando: grande a deusa dos Efésios. E muitos hoje estão indo para o inferno, defendendo a sua ida para o inferno, gritando: grande é a deusa dos Efésios. Essas definições são pertinentes, irmãos. Essas duas definições que eu falei são pertinentes, porque a Bíblia nos ensina que a multidão nem sabia porque estava gritando. Estava todo mundo gritando, mas eles nem sabiam porque estava gritando. Olha aí o que diz o 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O que é para fazer? Vamos gritar, então vamos gritar. O que é para reunir? Vamos reunir, então vamos reunir. Eles nem sabiam por que estavam reunidos, nem sabiam por que estavam gritando, mas estavam todo mundo gritando. Já que está todo mundo aqui, então vamos gritar. Vamos gritar juntamente com isso. Na realidade, eles queriam vingança. Na realidade, eles queriam pegar alguém para justificar a decadência do seu negócio. Eles queriam pegar alguém para justificar a sua falência. Afinal de contas, a sua prosperidade estava indo por água abaixo. E como nós vimos ali no 28, eles pegaram ali Gaio e Aristarco, achando que esses dois homens eram os
Eles eram blasfemadores. E aí teve que ir um escrivão da cidade lá no meio do povo e dizer para eles: não, esses dois não são blasfemadores da deusa Diana, eles não falaram nada. E quando Paulo percebeu que o negócio estava numa confusão total, ele tentou ir lá no meio da assembleia, lá no teatro, para apaziguar a situação, só que não deixaram ele ir, porque certamente ele seria morto. Esta era a situação daquele povo, e não ficou só nessa situação. Um pouco mais tarde, para ratificar a adoração a essa deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, como eu já disse, eles faziam festas a essa deusa Diana. E a festa a essa deusa era a festa de orgias. Era orgias que nós não temos muita noção de como é. Mas eram orgias celebradas desenfreadas e com muita bebedeira. E eles gritavam, diante dessa adoração, para ratificar isso, eles gritaram por quase 2 horas a seguinte frase: grande é a deusa dos Efésios. Vocês imaginam uma população gritando por quase 2 horas: grande é a deusa dos Efésios. E o versículo anterior diz que eles nem sabiam porque estavam reunidos, mas gritavam: grande é a deusa dos Efésios. E eu anotei aqui algumas contradições desta passagem. E eu quero dizer para vocês que enquanto muitos da população queriam a imagem da deusa que caiu de Júpiter, porque se você olhar Atos 19:35, diz essa imagem que caiu de Júpiter. Enquanto muitos queriam a deusa que caiu de Júpiter, Paulo lhes oferecia o Senhor de Júpiter. Paulo estava oferecendo o Criador de Júpiter, mas eles queriam a deusa que caiu de Júpiter. Enquanto eles queriam uma deusa que caiu do céu, Paulo lhes oferecia o Senhor que subiu aos céus. Enquanto eles queriam uma deusa sem vida, morta, Paulo lhes oferecia o Cristo que vive para sempre e que está sentado à destra da majestade. Enquanto eles se contentavam com nichos, com miniaturas de uma deusa que não podia fazer nada por eles, Paulo lhes oferecia o Senhor da vida, aquele que converte corações. Percebe as contradições? Enquanto eles queriam as coisas deste mundo, Paulo lhes oferecia a eterna. Enquanto eles queriam as coisas temporais, passageiras, Paulo lhes oferecia a vida com Cristo. Mas eles queriam a deusa que caiu do céu. Paulo lhes oferecia o Senhor que subiu aos céus. Eles queriam se contentar com bolotas. Enquanto eles procuravam ajuda numa deusa que não podia se movimentar, Paulo lhes oferecia o Deus que intervém na humanidade. Êxodo 20, 22 a 23 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fazeis para vós outros. Ordem do Senhor: não façam ou deuses nem de prata, nem de ouro, acrescento eu, nem de barro, nem de nada. Porque o Deus que interveio na criação, pela sua palavra, intervém também na vida dos seus filhos. O Deus que interveio na criação, pela sua palavra, intervém na tua vida, intervém na vida dos seus filhos. Por isso não é admissível ao homem, não é admissível ao homem procurar consulta em obras esculpidas pela tua imaginação e achar que essas obras, mesmo que de prata ou de ouro, seja algum Deus. Deus intervém na situação humana. Quando nós olhamos para Isaías 44, 14 a 17, nós ficamos perplexos. Nós ficamos perplexos com os efésios e nós ficamos perplexos com o povo de hoje. Isaías 44, 14 e 17 diz assim: um homem
corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Presta atenção nessa frase, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e cozinha o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se prostra diante dela. Metade queima no fogo, e com ela cozinha a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento. Contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Não sei qual é o título que está na tua Bíblia, mas o título que está na minha Bíblia, desse capítulo de Isaías, está assim, a loucura da idolatria. Não sei qual é o título, mas o meu título da minha Bíblia está escrito: a loucura da idolatria. O que ele mostra aqui? Que a mesma matéria que se fabrica um Deus é a matéria que se usa para cozinhar pão, trazendo para hoje feijão, arroz. E aí o homem se prostra diante da imagem e diz: tu és o meu Deus. O duro da pregação expositiva é isso. A gente poderia pular, mas como é sequência a gente tem que falar. Essa prática era a prática dos efésios, e essa prática é a prática de brasileiros, é a prática de colombiano, venezuelano, americano, paraguaio, argentino. É a prática de muita gente que faz a mesma coisa, se prostra diante de uma imagem e diz: salva-me, porque tu és meu Deus. Talvez toda essa luta de Paulo ali em Éfeso, tenha motivado ele a escrever a primeira carta aos Coríntios, onde ele diz no capítulo 15, versículo 32, ele diz assim: em Éfeso eu lutei com feras. Em Éfeso eu lutei com feras. Depois de todo esse tumulto, Paulo reúne os seus discípulos e resolve seguir viagem. E aí ele vai. Nós vemos a partir do capítulo 20, ele tem o relato dele visitando as igrejas que ele mesmo tinha fundado, foi para Filipos, Tessalônica, Bereia, e depois visitou também a igreja de Corinto, na província de Acaia, na Grécia. Depois ele retorna para Troade, e aí ele começa no capítulo 20, eu vou caminhando para o final. No capítulo 20, em Troade, entre o versículo 7 ao versículo 12, nós temos dois fatos interessantes. E ele ficou nessa cidade 7 dias, em Troade. E ali no 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. A pregação foi até meia-noite de Paulo. Isso foi só o primeiro intervalo, até meia-noite. E essa aqui é a primeira vez no Novo Testamento que nós temos um culto no domingo. É a primeira vez que se fala no Novo Testamento que você tem uma passagem que diz que o culto é no domingo. A partir desse fato, todas as igrejas contemporâneas, a igreja daquela época, as igrejas de hoje, seguem essa regra do culto no domingo. Percebam aí que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, aqui Lucas, que escreve o livro de Atos, ele se junta novamente à comitiva, porque um pouco antes, Paulo tinha ido em Filipos. Na segunda viagem missionária, Lucas tinha ficado em Filipos. E aqui, como Paulo vai em Filipos novamente, Lucas se reúne e passa a fazer parte da comitiva das viagens missionárias. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: naquele culto houve exposição da palavra e ministração da ceia, houve edificação e celebração. E aqui tem um outro fato interessante, que enquanto eles estavam celebrando, enquanto Paulo estava pregando até meia-noite, teve um jovem, um adolescente chamado Eutico, que ele preferiu sentar na janela.
Eu teria muita coisa para falar sobre sentar na janela, mas nós não sabemos por que é que esse jovem se sentou na janela. Nós não sabemos se não havia espaço para ele, porque eles estavam reunidos no cenáculo, no terceiro andar. E a Bíblia diz que havia bastante lâmpadas, então era um local que estava bastante claro. E Paulo estava pregando a palavra, mas Eutico, ele sentou na janela. E alguns estudiosos dizem assim, o perigo de sentar na janela, porque ele ouvia o que Paulo falava, mas ele percebia o que passava na rua. E às vezes o mundo nos oferece muitas janelas para você sentar. Você olha o que está dentro da igreja, mas você quer o que está lá no mundo. Então janela é um lugar perigoso. Ele não se concentrava no que Paulo estava dizendo, mas ele estava ali, separado, colocando em cima do muro. E nós não sabemos o que aconteceu, mas esse Eutico, ele dormiu na pregação de Paulo. Aí eu estava pensando o seguinte, como que alguém pode dormir na pregação de Paulo? Se ele tivesse aqui hoje, ele tinha estendido um colchão aqui, não é possível. Porque se ele dormiu na pregação de Paulo, não é possível o cara dormir na pregação de Paulo. O certo é que o cansaço tomou conta dele e ele dormiu profundamente. E não só dormiu, ele caiu do terceiro andar. Levou um capote lá do terceiro andar. E não só isso, ele caiu do terceiro andar e morreu. Vamos ver Atos 28, 9. Olha aí, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Ele caiu e morreu, irmãos. Ele tinha duas direções, ele olhava para dois lados. A Bíblia nos orienta a nós termos uma visão de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora vem o 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Você quer um lugar para você olhar? Olha para Cristo. Tira os olhos, saia da janela, olha para Cristo. E qual que foi a postura de Paulo? Paulo desceu e Paulo teve um fato interessante ali, que descendo Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, olha que coisa interessante, Paulo inclinou sobre Eutico, abraçou e disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Mas ele estava morto, ele tinha morrido. Paulo abraçou e diz, ele está vivo, não perturbeis. Aqui não teve nada mais. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortado. Então, irmãos, a pregação de Paulo foi a noite toda. Até meia-noite o Eutico caiu. Ele aguentou até meia-noite. Dormiu e capotou do terceiro andar. Morreu. Paulo desceu, ressuscitou o menino, subiu, partiu o pão e pregou mais meia-noite. Pregou mais 6 horas. Pequeno, né, pastor Hélio? Pois é. Que maravilha. Agora vocês imaginam, porque ele tinha que partir no dia seguinte. Vocês imaginam, eu estava estudando isso daqui, eu fiquei, Senhor, imagina se ouviu a noite inteira Paulo pregando, expondo ali toda a sua experiência, todo o seu relacionamento com o Senhor, falando de escatologia, falando de graça, falando de misericórdia, falando de Cristo, falando do Evangelho, falando do que nos aguarda lá na vida eterna.
O homem que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Você imagina o privilégio daqueles irmãos que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor através de Paulo. Sei que o discurso dele é um discurso bastante prolongado. Eu quero, irmãos, fazer 2 aplicações para nós terminarmos. Primeira aplicação, eu vou ler aqui. Nós estamos vivendo num período de grande instabilidade em todas as áreas, e às vezes há uma tendência de procurar socorro em outras fontes. E achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Eu conheço pessoas que dizem: rapaz, mas ser crente é muito complicado, porque você pede e não acontece. Eu já contei esse fato aqui de uma pessoa que eu conheço, diz assim: eu peço para Deus e para Buda, aquele que atender primeiro eu creio. Então eu digo: meu amigo, você está na roça, porque as pessoas acham que Deus demora demais. Nós cristãos não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós, mas isso não ocorreu. Ele está no controle da nossa vida. Há um lugar sendo preparado para aqueles que nele creem. E aí é o meu conselho para você, é a minha oração também. Não deixe o Senhor, não o troque por nada. Fique firme nas promessas do Senhor. Irmãos, Hebreus 11:1 fala da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que se espera, alguma coisa nesse sentido, dependendo da tradução. Aquela definição de fé ali de Hebreus 11 não é outra coisa senão a certeza de que tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Aquela definição de fé de Hebreus 11 é a certeza de que tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir. O Senhor Jesus disse que vai voltar, então Ele vai voltar. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, então Ele é o caminho. O Senhor Jesus disse que está preparando um lugar, então Ele está preparando um lugar. O Senhor disse que se nós o recebermos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós seremos salvos, então nós seremos salvos. A Bíblia nos diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então é a promessa, então nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, fique firme. Eu sei que se nós abríssemos aqui para cada um de nós contar a história, nós teríamos histórias assim, muito de perseguições, de problemas, em diversas áreas. Talvez relacionamento, talvez financeiro, talvez de emprego, talvez um monte de área. Mas fique firme, porque o Senhor não te abandonou. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor está te sustentando. O Senhor está no controle da sua vida. Não o troque por nada. Não se prostre diante de nada além do Senhor Jesus Cristo. Não o troque por nada nesta vida, neste mundo, porque nada é semelhante ao Senhor. O segundo, o mundo nos oferece várias janelas, uma mais colorida que a outra, uma com visão mais bonita que a outra, mas todas são falsas, todas são superficiais. Olha para Cristo, só Ele é o caminho, só Ele pode nos conduzir ao Pai, só Ele é o mediador. Foi Ele que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Foi Ele que morreu na cruz e te levou a morrer com Ele naquela cruz. Quando Ele ressuscitou, quando Ele foi ressuscitado pelo Pai, irmãos, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Quando você olha para Romanos 6,6, que diz assim, saibam isto, sabendo isso, fique sabendo disto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Queridos, você antes de ser do Senhor Jesus Cristo, você era do diabo.
e você fazia as vontades dele. Hoje você é de Cristo e você não tem mais que servir ao pecado. Você não é mais escravo do pecado. Hoje você é um escravo de orelha furada. Já falei isso aqui. O que é um escravo de orelha furada? Hoje você não serve. Vou contar a história. Antigamente, no Velho Testamento, quando a pessoa tinha um escravo, e ela aforreava aquele escravo, libertava aquele escravo, e ele não queria ir embora, ele queria ficar naquela casa, ele tinha ficado ali muito tempo. O Senhor levava ele perante as autoridades e furava a orelha dele. Quando as pessoas olhavam aquele escravo com a orelha furada, dizia: esse está servindo por amor e não mais por obrigação. Hoje nós somos escravos de orelha furada, nós servimos a Cristo por amor. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e filhos de Deus, não porque eu tenho mérito. Olha para João 1, de 1 a 12, que Ele nos tornou filhos de Deus. Ele te tornou filho de Deus. Irmãos queridos, você não tinha poder para se salvar. Eu não tinha poder para me salvar, eu fui salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. E não foi pelas minhas obras, foi mediante a fé. E esta fé também eu não consigo produzir pela minha força. Esta fé é dom de Deus. É Ele que me faz, é Ele que produz esse em nós. Então, queridos, o tema dessa mensagem é: quando o dinheiro supera a fé. Baseado nesse caso de Demétrio. Então eu termino dizendo: fica firme. Eu sei que você está passando por provações, mas fica firme. Lança diante do Senhor. Coloque diante do Senhor os teus problemas e Ele vai te sustentar. Amém?